Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Você está linda e maravilhosa. Você já é. Nossa senhora, a gente olha essa mulher na rede social, só esse olho dela a gente fica assim, né? Hipnotizado. Hipnotizada, no caso. Obrigada, porque além de linda e maravilhosa, você é muito competente. E todos os seus projetos, todos os seus encontros são muito especiais. Eu fico feliz de ser convidada para poder estar aqui com essas mulheres também maravilhosas, para falar um pouquinho sobre um tema que é tão caro para a gente, né? É um tema tão importante. Bom, vamos lá. Cheguei, não estava aqui com vocês antes, não sei quantas palestras vocês assistiram, mas eu espero não ser repetitiva e trazer algo novo para vocês, de modo com que a gente consiga fazer uma reflexão sobre a importância da autoestima para tudo na nossa vida. E olha que eu não estou falando de beleza. Por que eu estou falando isso? Normalmente, a gente acha que a autoestima ela está associada com a nossa aparência física. Dizem que as mulheres muito bonitas, que se cuidam muito, se sentem aquela coisa, né? Tá se achando, não é? Nossa, se acha. E às vezes a gente tem uma pessoa que nem sempre tem aquela característica toda que a gente considera o mais belo, e às vezes a gente se surpreende com a desenvoltura que essa pessoa tem na vida. Quem é aqui que não tem uma amiga que nem é lá essas coisas, mas nunca fica solteira? Tá sempre com alguém. Meu Deus do céu, tem um monte de mulher bonita solteira e tem essa amiga minha aqui que ela não fica solteira. E a fila anda fácil com ela. Eu acredito que todas nós. E olha que reflexão a primeira que eu vou trazer. É exatamente sobre isso. A autoestima não tem a ver com a sua aparência física. Se você tem uma característica que possa te deixar ou ser considerada bela dentro dos padrões impostos aí pela sociedade ou não. E a prova disso são aquelas nossas amigas, ora que está sempre solteira, ora aquela que os contatinhos estão sempre ativos. E isso repercute na nossa vida inteira. Vamos lá. Eu conheço muitas mulheres que se cuidam, que são bonitas, que são, inclusive, bem-sucedidas. Mas quando você vai conversar com elas, você se depara com uma insegurança tão grande, uma fala que ela te surpreende. Te surpreende. Você sempre imagina encontrar uma mulher super bem-sucedida, uma mulher linda, e conversar com ela e falar assim, nossa, que máximo que é essa mulher. Quem aqui já se decepcionou com isso? Vamos lá. Todas nós, e olha que eu estou falando, eu tenho 45 anos. Tem várias daqui que são bem novinhas. Mas não importa se você é milênio, se você é geração Z, se você é da década, não importa. O importante é que a gente revisite lá a nossa infância. Tudo começa na infância. Às vezes a gente nem lembra de alguns fatos, mas em algum momento da sua vida, que a gente chama de gatilhos emocionais, alguma coisa faz que você reviva aquilo. E é daí que a gente vai puxar a questão da autoestima. Se você teve alguma ruptura familiar,
pais que se separaram, algum trauma, alguma violação de direito, algum bullying na escola, não importa. Todos eles estão inseridos e acompanham a formação da sua personalidade. Não, Marcela, não me acompanha, não. Acompanha. Pode ser que você consiga transmutar isso ao longo dos anos, mas racionalmente você tem que fazer um exercício para conseguir digerir aquela situação de modo com que ela se transforme em força. Mas quantas de nós, normalmente, identificamos algo que lá atrás e vamos trazer para o hoje, falando sobre autoestima? Como a gente vai imaginar que uma separação dos nossos pais vai mexer na nossa autoestima? Como? Vamos pensar. Tudo aquilo que mexe com as nossas emoções, capazes de fazer com que a gente se sinta abandonado, abandonada, negligenciada, culpada. Tudo isso é capaz de mexer com a sua autoestima. Esse amor próprio, que é exatamente aqui, é você se olhar no espelho Quantas de nós consegue ficar horas em frente ao espelho e amar tudo que vê? Quantas de nós, em algum momento, não conseguiu nem se olhar no espelho? É a prova do espelho. Não é a prova da celulite, não. É a prova daquilo que a gente vê e aquilo que a gente não enxerga. Bom, se todas as emoções acompanham a nossa vida, a gente tem que entender que tudo que acontece no decorrer da nossa vida influencia nas nossas escolhas pessoais e profissionais. Como assim, Marcela? Seu relacionamento, as pessoas que você faz amizade, as pessoas que você convive, onde seu filho vai estudar, qual trabalho você quer seguir, como você se vê. Tudo isso é condicionado com as suas referências. Dizem, e aí os estudos, a psicologia fala, que nós temos dois tipos de mãe. Uma que se opõe à sua mãe e uma que repete o padrão da sua mãe. E isso a gente reproduz na educação dos nossos filhos e nas escolhas que a gente faz. Mas se nós estamos falando que a questão da autoestima, ela está diretamente ligada a o que acontece na nossa infância, na nossa adolescência, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: a gente, para ter uma boa autoestima, a gente precisa se conhecer. A gente precisa buscar o autoconhecimento. Não importa como você vai fazer isso. Se você vai fazer isso através de uma religião, se você vai fazer isso através de um psicólogo, se você vai fazer isso através de mentoria, não importa. O caminho para uma boa autoestima é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você conseguir se olhar no espelho e enxergar tudo aquilo que está refletindo nele. Todos os pontos positivos, os pontos negativos, e se aceitar da mesma forma.
a boa e a autoestima, ela inclusive sabe lidar com aquilo que você não gosta em si, botar debaixo do tapete e valorizar aquilo que você gosta. É o que faz a sua amiga, que pode não ser a mais bonita da turma, ser a primeira a aparecer com o namorado sempre. Essa daqui é a que trabalha as suas características a seu favor. É a que se aceita e se ama como ela é. E qual a importância disso? Para além do namorado que eu falei. Porque isso é uma escolha. E não é isso que nos define. O que nos define é quando a gente abre os olhos e a gente sente uma satisfação em estar viva, porque você sabe que na hora que você levantar da sua cama, é só sucesso, é só andar para frente, é só prosperidade, é só vivacidade. E isso você adquire com autoestima. A autoestima é a alegria de viver, é a alegria de realizar, é a alegria de uma risada gostosa que há quantos anos você não dá. É você se deparar com alguma coisa, algum hábito seu ruim e se acolher por isso e se acarinhar para além disso. E como que isso reflete na sua vida? Em tudo. Em tudo. Eu fiz terapia, inclusive faço ainda, há mais de 15 anos. E eu falo então com propriedade da Marcela antes, que teve os pais separados, que foi criada com o pai, que se sentiu abandonada pela mãe a vida inteira, e como isso enfraquece a minha autoestima, como isso enfraqueceu, como eu me via incapaz de coisas que hoje não consigo acreditar que eu duvidava daquilo. Às vezes as pessoas enxergam e a gente não enxerga, porque é tão claro que aquilo é coisa da nossa cabeça. Mas se é coisa da nossa cabeça, a gente precisa cuidar da nossa cabeça. E quando fala que a mente controla o corpo, ela controla tudo. 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 E o meu terapeuta sempre falou uma coisa muito importante. Marcela, a melhor mãe que existe é uma mãe feliz. Vamos pensar. Quando você está bem, você não quer ninguém que fique falando mal dos outros perto de você. A pessoa baixa astral, pessoa que é negativa. E quando você está numa vibração boa, você só pensa coisa boa. Vê se você vai ficar lembrando de ficar falando mal dos outros, de ficar olhando para a vida dos outros. Você está tão focado em si que o resto é resto. Então, se você está bem, você é capaz de proporcionar todo o seu entorno se entregando e sendo muito melhor, inclusive para quem convive com você. E o que eu quero dizer? Nós somos tudo energia. Alguém duvida que a gente vibra energia, que nós somos energia, que se a gente é do bem, a gente atrai pessoas do bem, se a gente está down, a gente atrai pessoas down, e quando a pessoa chega perto e você já sente que a energia não é legal, você já dá um jeito de ir embora. Ou a vida mesmo te afasta dessa pessoa. Se nós somos essa energia, quando a gente está bem, tudo à nossa volta se eleva. E se tudo se eleva, olha que coisa interessante. As coisas começam a acontecer e a fluir.
As coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas se desenvolvem. De repente você fala, meu Deus, aquele emprego que eu queria, aquela oportunidade que eu estava atrás, aquele curso que não tinha vaga e agora apareceu, aquela casa, aquele apartamento, várias coisas. Tudo isso sendo puxada como uma cordinha pela autoestima. Autoestima. E essa autoestima ela é tão, mas tão poderosa, que ela te coloca em lugares que você antes nunca se imaginou. Porque a gente começa a acreditar tanto na gente, que mesmo a gente nem sendo tudo isso, a gente se posiciona tanto que a gente se torna. Você acredita tanto naquilo que as pessoas te veem dessa forma. Você vibra, você se comporta, você atua, você vive acreditando que você é capaz. E é quando você acredita que você é capaz que as coisas que você menos espera acontecem. Isso aconteceu comigo. Depois de 15 anos de terapia, sendo advogada, sendo arquiteta, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo tudo como vocês são. De repente, a vida vem e me coloca no olho do furacão. E eu fui para a política. Imagine só, uma mulher que passou a vida inteira trabalhando, cheia de compromisso, a vida me colocou para ser secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A primeira mulher secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Chegar numa secretaria e comandar 4.000 servidores. 4.000 servidores. Não tendo experiência nenhuma. Só com coragem e força para acertar. O máximo que podia acontecer é dar errado. E mesmo tendo a possibilidade de dar errado, eu acreditava tanto em mim que eu fui. Eu cheguei para as minhas irmãs um dia e falei, gente do céu, fui convidada para ser secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Meu Deus, eu nunca entrei no Palácio do Buriti. Minhas irmãs, você tá louca, né? Você não vai não, né? Eu falei, não tô louca não, mas eu vou. O máximo que pode acontecer é dar errado, mas eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu acreditei. Por quê? Porque a autoestima já estava trabalhada dentro de mim. Talvez há 10 anos eu não aceitasse. Porque eu, com certeza, ia acreditar que eu não era capaz. Mas 15 anos se passaram e eu aceitei esse desafio. E eu quero dizer para vocês, e o GPT pode falar isso para vocês, nós tivemos uma das melhores gestões até hoje na Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós fizemos projetos e realizamos milhares de atendimentos de pessoas que tiveram a vida impactada através da política do cuidado, através do olhar da mulher que acredita, da mulher que faz, da mulher que realiza, da mulher que acredita em si e acredita tanto em si a ponto de conseguir que outras pessoas passassem a acreditar nelas próprias. Aí eu consegui identificar que para além da transformação realizada por mim, por acreditar em mim, eu acreditava tanto em mim que eu passei a fazer com que outras pessoas passassem a acreditar nelas. Só de me ouvir, só de me ver. Porque olhava para mim, uai, o que essa mulher tem de diferente de mim? E eu falava, nada.
Eu sou uma mulher comum como você. Nada. Eu tô aqui acreditando em mim, botando a cara para bater, sendo forte, sendo firme e sendo corajosa naquilo que eu acredito e naquilo que eu sei que eu tenho condições de realizar. E essa vibração, ela é tão forte que outras mulheres começaram a olhar para si de outra forma. Se a Marcela conseguiu, por que eu não conseguiria? Não existe esse questionamento, ou se existe, ele não deveria existir. Porque todas nós somos capazes de estar em qualquer lugar que a gente queira e se prepare para estar. Às vezes a gente ouve aquela frase, lugar de mulher onde ela quiser. Mas eu falo, a gente tem que ralar muito para conseguir. A gente tem que se empenhar muito para conseguir. E muitas vezes trabalhando muito mais, porque nós sabemos ainda a desigualdade de oportunidades que nós temos entre homens e mulheres numa sociedade que insiste em colocar a mulher em determinadas caixinhas. E talvez seja por isso que muitas de nós não acreditem tanto no nosso potencial. Na verdade, a gente poderia até nascer acreditando. Talvez em algum momento a gente despertou para voltar a acreditar. Mas a gente ouviu tanto que a gente não podia, que a gente não era capaz, que aquilo não nos pertencia, que a gente precisava de alguém para validar a gente, que uma mentira contada muitas vezes, ela vai virando verdade. Só que a gente está num momento onde as mulheres elas estão tão pulsantes, elas estão acreditando nesse movimento de mulheres que dão as mãos para as outras mulheres. Nós temos espaços como esse da Bi. Quantas vezes, se você for olhar, for fazer uma retrospectiva, alguns anos atrás isso não existia. Não existia você sair de casa para ouvir outras mulheres falando, para se encontrar com outras mulheres, para poder trocar experiência com outras mulheres. Hoje você tem encontros de mulheres que oram, de mulheres que rezam, de mulheres que celebram, de mulheres que cantam, de mulheres que empreendem, de mulheres que estão em espaços de poder, de mulheres que cuidam do autocuidado, várias coisas. Mas será que a gente acredita tanto no nosso potencial? Será que a gente, internamente, a gente está conseguindo que a nossa autoestima seja tão poderosa a ponto de desconstituir, de derreter tudo aquilo que a gente sempre ouviu, que as mulheres têm coisas que são de mulheres, tem coisas que não são de mulheres, tem coisas que mulheres não dão conta de fazer, tem coisas que são só dos homens. Será que a nossa autoestima chegou num ponto da gente olhar para essas crenças limitantes que nós passamos a vida ouvindo para poder fazer com que a nossa autoestima sobreponha isso? É uma outra reflexão que é importante fazermos. Eu hoje me encontro inserida no mundo político. Uma mulher que nunca nem pensei estar, nunca nem tive tempo, nem pretensão. Mas, de repente, eu estou inserida nesse contexto político. E hoje eu passo o Distrito Federal inteiro falando com outras mulheres. E o meu principal desafio é fazer com que as mulheres se reconheçam em mim. Uma mulher comum que conseguiu extrapolar, sobreviver em um lado onde antes só se viam homens, para mostrar para outras mulheres
que todos os lados nos cabem. Todos os ambientes nos cabem. Basta a gente acreditar nisso. O acreditar, ele é tão importante que se vocês forem fazer uma reflexão, inclusive de mulheres que vocês já apoiaram na política, se alguém aqui já votou em mulher, eu quero que vocês façam uma reflexão de por que você votou nessa mulher. E aí, existe sempre um boicote, porque falam que as mulheres não são unidas, e eu discordo, tanto que nós estamos aqui com várias mulheres juntas. Mas, acima de tudo, talvez a gente não valide tantas mulheres que estão em espaços de poder e decisão como na política, porque a gente ainda pensa que a política não é pra gente. Que eu não daria conta, que é um espaço sujo, que é um espaço masculino, que é um espaço onde não me cabe. O primeiro ponto para que a gente consiga entender e apoiar mulheres, e eu não falo de mim, eu falo de mulheres, é acreditar que vocês poderiam estar no mesmo lugar que eu. Quem aqui tem vontade ou coragem de ser candidata a algum cargo eletivo? Olhem para os lados. Vejam quantas pessoas levantaram a mão. Nenhuma. Por quê? Se eu sou igual a vocês. Porque não... Aí é reflexão. Porque não querem, porque acham que a política não é para você. A política é para todas as pessoas que querem e acreditam que podem contribuir com a transformação da nossa cidade. E transformar a nossa cidade é transformar os nossos, é torná-la melhor para nós. Então hoje, a prova disso é nós termos um auditório cheio de mulheres pulsantes e nenhuma delas se imaginar desse lado. Esse lado nos pertence, de direito. Esse lado diz e dirá muito sobre e para as nossas filhas, para os nossos filhos e para nós mesmas. Todas aqui, não tenho dúvida, que falam e sabem a importância de uma sociedade que não oprime mulheres, que recepciona nossos avanços e que não matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O que nós estamos fazendo para isso? Isso também é autoestima. É se amar tanto a ponto de lutar pela sua integridade física, moral, sexual. E isso passa pela política. E isso também está na política. Portanto, a autoestima, ela é tão importante que ela passa a ser um pilar de sustentação da nossa personalidade e dos caminhos que nós percorreremos ao longo da nossa vida. O importante é que a gente tenha consciência disso. Mesmo que a gente não chegue hoje no ponto máximo de ser 100%, acreditar 100% em si, tenha consciência que o caminho para o seu sucesso se chama autoestima. Não tem outro caminho. Não é dinheiro, não é casamento, não é ser mãe. Isso são coisas da vida. O sucesso, e eu vou te falar o que eu defino hoje como sucesso, é ser feliz.
é estar bem. Isso, num dia como hoje, 2026, é a maior riqueza que pode se ter na vida, é você acordar e ir dormir como se você tivesse 10 anos de idade. Acorda, vai dormir sem remédio, acorda disposta, levanta e vai viver. Eu, para mim, acho o maior luxo quem vive assim. E para mim, o sucesso material de todas as outras áreas da vida vem a partir disso. Portanto, essa importância, e eu falo, porque eu vivo isso, porque eu sei disso. Eu acordo, eu vou dormir com a clareza no meu coração e com a felicidade que a vida me permitiu e que eu construí ter. Porque em algum momento a minha chave virou. Que a gente possa se olhar mais e entender que tudo começa de dentro para fora. E que a partir do momento que você percebe que de dentro para fora você consegue movimentar tudo aquilo que acontece na sua vida. Nós temos várias empreendedoras, várias mulheres que têm negócios, que têm sucesso. Ah, mas eu estou bem. Eu quero você ótima. E principalmente, eu quero você olhando para mim, olhando para o progresso, olhando para a vida, olhando para um congresso nacional, olhando para um ministério e falando, a próxima sou eu, porque é assim que eu vejo vocês. Obrigada, gente.